Olá, meu nome é Sérgio Tomé, eu sou capelão da empresa Central da Economia. Inclusive, o Central da Economia é a primeira empresa do Nordeste a ofertar para os seus colaboradores esse tipo de serviço. Capelania é um serviço que inicialmente ele começa a ser prestado e ofertado no Exército. E a origem é bem interessante. A origem do termo capelania e da história da capelania fala um pouco sobre o que é a capelania. Martinho de Tours, lá na França, ele recém-convertido, isso lá no século IV depois de Cristo, ele passando uma noite de inverno lá nas ruas francesas e ele se depara com um mendigo que estava passando muito frio e não tinha com o que se vestir ou não tinha como aparar o seu frio. Ele então corta a sua capa ao meio e dá uma parte dela ao mendigo. À noite, o Martinho sonha com Jesus agradecendo pela capa que ele havia lhe dado. Após a morte de Martinho de Tours, acontece que vai surgir histórias relacionadas a essa capa e há milagres que vão ser atribuídos ao Martinho. O exército então francês, o rei francês, isso já no século XVIII, pega essa relíquia e começa a levar para as batalhas, no fronte de batalha. E o interessante é que essa capa, ou parte dela, ela vai ser colocada num lugar e juntamente vai acompanhar um sacerdote. Por isso que esse lugar onde está a capa é chamado de capela. E o sacerdote ali no exército, ele vai começar a aconselhar aqueles soldados que vinham fazer suas preces para a capa. Surge aí então esse cuidado do capelão, a capelania, que realmente surge no exército, mas recentemente ela se expandiu para os hospitais, para as escolas e mais ainda recentemente, no Brasil algo relativamente novo. No Brasil nós estamos falando sobre capelania há menos de 10 anos atrás. A nossa associação, que é a Associação de Capelania Empresarial Mais Um, ela tem pouco menos de 5 anos de criada. Então é um serviço novo no Brasil, mas um serviço extremamente importante, tem se demonstrado de extrema importância para a empresa e principalmente para as pessoas que fazem parte dela. Porque o serviço de capelania não é nada mais, nada menos do que cuidar das pessoas. Nós costumamos dizer que uma dor dividida é uma dor diminuída. Então o capelão é aquela pessoa que está sempre cuidando das outras. Ele entra na vida das pessoas quando elas mais precisam. Então nós estamos ofertando esse serviço aqui no Central da Economia, aconselhando as pessoas, conversando com as pessoas, dando suporte emocional, espiritual. É um serviço geralmente exercido por um religioso, mas não é um serviço de religião. Nós cuidamos de pessoas, independente da sua religião. Óbvio que falamos de Deus, falamos do Evangelho, mas estamos preocupados sobretudo com o ser humano integral. Nós aqui fazemos palestras para os funcionários, nós fazemos visitas nas suas casas quando eles precisam, quando estão afastados da empresa por motivo de doença ou de alguma eventualidade. Nós também fazemos esse serviço, ou prestamos esse serviço para os familiares dos colaboradores. Às vezes é necessário, inclusive, que a gente tenha que conversar, tratar com os familiares dos colaboradores. Além de tudo, a gente tem um serviço dentro do Central da Economia que é um serviço de devocional, onde a gente diariamente partilha da Palavra de Deus, ora com os colaboradores, que é uma prática extremamente interessante e importante para a empresa. Enfim, o serviço de capelania se resume a isso, a cuidar das pessoas, a nos envolver com as pessoas justamente quando elas mais estão precisando de uma palavra amiga, de um conselho, de uma palavra de esperança, de um afago, porque de fato muitas vezes o que a gente precisa é só de alguém para nos ouvir. Esse é o serviço da capelania, cuidar das pessoas.